fala ao vivo com o repórter Gudrian Neufert para saber como é que tá essa semana cheia de treinamentos. O Jair já disse que vai testar todo mundo do elenco e olha só, tem um convidado especial, Eduardo Sacha com a gente também. Gudrian, boa tarde para vocês. Boa tarde, Daniela, Felipe, amigos do Central Fox. A gente fala ao vivo aqui do CT Rei Pelé. Teve treino pela manhã. Jair Ventura não aliviou para os jogadores. O Santos não vence há 3 jogos. Está em segundo lugar do Grupo D do Campeonato Paulista. Mas aqui ao meu lado, o Eduardo Sacha, que está super adaptado ao Santos. Ele que chegou esse ano como reforço. Em 5 jogos já fez 2 gols. Sacha, a que se deve esse teu rápida adaptação e a tua confiança que você tem mostrado dentro de campo? O apoio do Jair Ventura? Com certeza, acho que também pela forma que o pessoal me recebeu aqui, a galera bem alegre, extrovertida, então isso facilitou para a adaptação. E começar assim o ano é sempre importante para fazer um excelente ano. Legal, olha, ele está ouvindo vocês, viu, Dani? Se quiserem fazer pergunta... Ô, Sacha, vamos conversar aqui um pouquinho, então. O Santos nessa fase de reconstrução, Jair Ventura, um técnico jovem, veio do Botafogo e agora construindo esse trabalho aí. Você acha que isso é positivo nessa tua chegada, ter um treinador ousado, como ele já mostrou que é, na frente do outro alvinegro? Acha que isso pode te dar mais espaço ainda nessa chegada? Sem dúvida, acho que com o jeito que ele trabalha, ele nos dá mais liberdade para poder ficar à vontade dentro de campo, poder chegar mais na área também. Então, essa forma que ele vem trabalhando e nos passando confiança é muito importante. Sacha, minha pergunta para você é sobre Gabigol. Como está o trabalho com ele nos treinamentos, o seu entrosamento com o Gabigol? Então, a gente fez poucos treinos juntos ainda, mas no jogo a gente já conseguiu se conhecer um pouco, então acho que a sequência de jogos vai nos dar mais entrosamento e nos treinamentos, sem dúvida nenhuma, quando tiver mais tempo a gente treinar junto, como bem bastante sequência de jogos, a gente acaba não tendo tantos treinamentos como gostaríamos, mas então a adaptação vai ser durante os jogos mesmo. Legal, Eduardo Sacha, Gudrian Neufert, por favor, faça as honras, mais perguntas suas para a gente poder encerrar. Legal, Dani. Eu queria perguntar o seguinte, você e o Gabigol podem formar uma grande dupla de ataque. Precisa daquele homem de referência, de centroavante mesmo, o famoso camisa 9, ou vocês dois juntos lá na frente podem dar conta do recado? Não, acho que tendo 2 jogadores de movimentação na frente, acho que talvez não precise de uma pessoa mais fixa lá adiantado. E tendo uma pessoa que nos dê um passe de qualidade, com certeza facilita muito mais. Agora me conta o seguinte, para a gente se despedir aqui, como é que é Carnaval de Gaúcho aqui em Santos? Ficar em casa, fazer um churrasquinho e era isso, descansar porque quarta já tem mais um jogo. Legal, Sacha, obrigado pela entrevista, viu? Obrigado por nos atender. A gente volta aos estúdios do Central Fox, aí no Rio de Janeiro. Legal, obrigada você também, Gudrian, por essa entrevista bem legal aqui na segunda-feira de Carnaval. Não é só time que não tem folga, não. O nosso reportariado também está em cima da notícia. O Wagner Martins está acompanhando o Grêmio de perto. O Grêmio joga pela Sul-Americana na quarta-feira. É sem o Madison mesmo, ô Wagner? Boa tarde para você, seja bem-vindo. Tudo bem, Daniela? Boa tarde. Sem o lateral direito Madison, sentiu o músculo adutor da coxa esquerda, está fora da Recopa Sul-Americana, decisão que começa nesta quarta-feira contra o Independiente lá na Argentina. E com isso, o Léo Moura deve ser recuado para a sua função de origem, ele que estava atuando na segunda linha do meio de campo, no lugar do Ramiro, que está suspenso, foi expulso contra o Lanús na Libertadores e cumpre suspensão imposta pela Comebol. E aí falta definir quem será o substituto do Ramiro nesse setor de meio de campo. Falta definir, não. O Renato já definiu, só que a imprensa não sabe porque os 2 últimos treinos foram com portões fechados aqui no CT Presidente Luiz Carvalho. O Grêmio está embarcando daqui a pouquinho, à 13h, para Buenos Aires. Saindo daqui, definido, como eu falei, pelo técnico Renato, mas sem a imprensa saber.
Hoje, a primeira parte do treino foi com portões fechados. Depois a imprensa teve acesso e teve um susto também. O volante Arthur, ele acabou sentindo mais uma vez o tornozelo esquerdo, passou por uma cirurgia no final do ano passado e preocupou o departamento médico. Tanto que o Renato achou melhor não levar o Arthur para a Argentina para este primeiro jogo. Ele está inscrito na decisão da Recopa, mas só deve ficar à disposição para o jogo da volta na outra quarta-feira aqui em Porto Alegre. Quem está confirmado é o atacante Everton. Ele concedeu entrevista coletiva aqui nesta sala de imprensa do CT Presidente Luiz Carvalho e projetou a decisão contra o Independiente. A gente sabe que é complicado adquirir um ritmo de jogo assim, até porque a gente jogou só 2 partidas no ano, né? E a gente sabe que a equipe do Independiente já vem jogando já desde o ano passado. Mas a gente ali da preparação física, o próprio professor Renato, a gente procurou absorver isso o mais rápido possível para amenizar essa falta de ritmo. Nossa equipe está acostumada com esse tipo de jogo e com essas adversidades que aparecem, né? Mas eu creio que a equipe deles, por estar jogando dentro de casa, por também estar acostumado com esse tipo de competição, vai começar os primeiros 15, 20 minutos ali com tudo. Mas creio que a gente possa segurar essa pressão e controlar bem o jogo. O que o Renato pode fazer no setor de meio de campo, já que ele não conta com o Ramiro? Pode começar o meio de campo com o Michael e o Jailson e colocar o Michel na equipe. Daí, Michael ficaria na posição dele de origem, na primeira linha do meio de campo, com o Michel, e o Jailson seria o jogador pelo corredor do lado direito. Uma outra possibilidade é recuar o Cícero para atuar um pouco mais na segunda linha do meio de campo, mantendo o Michael e o Jailson, e aí escalando o Jael lá na frente. É uma outra possibilidade. O Renato certamente já tem o time na cabeça, mas não revela para a imprensa. O Grêmio deve chegar por volta de 1h50 da tarde, horário local, lá de Buenos Aires, na Argentina, e amanhã ainda faz o último treinamento antes da decisão. Quem deve chegar aqui em Porto Alegre hoje é Hernani Brocador, ex-Flamengo e que estava no Bahia. O jogador vai assinar contrato com o Grêmio até o final desta temporada. Volto com vocês no estúdio. Legal, Wagner Martins, muito obrigado pelas informações direto do sul do país. E tem mais gente treinando, mais gente sem folgar no Carnaval. De olho no Jorge Wilstermann, tá o Vasco da Gama, terceira fase da Libertadores. E a gente conversa ao vivo com o João Venturi para falar um pouquinho dessa preparação. Motivação por aí não deve estar faltando mesmo com esses dias de blocos e avenidas, né, João? Pois é, Daniela, boa tarde para você, para todo mundo que acompanha o Central Fox. Olha, não teve folga nem no Carnaval, o Voz está trabalhando direto, como não está disputando mais o Campeonato Carioca, teve esses dias para trabalhar. Foco total, quarta-feira, parada contra o Jorge Wilstermann em casa, jogo de ida da terceira fase da Libertadores, até porque na semana que vem tem que ir à Bolívia, vai jogar em Sucre, 2.800 metros de altitude, um adversário a mais para a equipe de Zé Ricardo. Então, é hora de suar a camisa, encarar esse sol forte que faz no Rio de Janeiro nessa segunda-feira. Todo mundo trabalhando muito. A gente pôde acompanhar apenas o finalzinho da atividade e vimos os jogadores treinando penalidades. E durante a entrevista coletiva, o Wagner falou sobre isso, que o técnico Zé Ricardo sempre pede para que todo mundo esteja com o pé calibrado. Afinal de contas, pode ser decisivo, ainda mais nessa fase da Libertadores. Gol fora de casa conta. Então, tem que estar todo mundo muito bem, com o pé calibrado, porque o Vasco pode encaminhar muito bem a sua classificação se fizer um bom resultado já na quarta-feira. E a gente conversou com o Wagner, o meia-campista vascaíno. Vamos ouvir o que ele disse então durante a entrevista coletiva. O Zé conversou bastante com a gente e determinou, sábado e domingo, quem quiser aproveitar o Carnaval, fique à vontade, mas a partir de segunda-feira é foco total. E todo mundo aqui tem consciência daquilo que vale, né? Nos próximos 6 meses, a gente entrando na fase de grupos, a gente vai ter um calendário cheio. Então, nosso objetivo é esse e a gente sabe que vai valer a pena todo o sacrifício. Jogamos fora, nos preparamos muito bem, sabíamos que o jogo só é dividido em 2 partes, são 180 minutos. Muita coisa, nada se resolve, mas muita coisa pode ser encaminhada na primeira partida. A gente espera fazer uma ótima partida, que a gente possa estar jogando bastante no ataque, as chances que tiver possa estar saindo os gols e ser perfeito lá na zaga. Tem sempre que estar preparando para qualquer cenário, né? Então o Zé costuma treinar esses pênaltis pelo menos 2 dias antes da partida, para a gente já ir automatizando as batidas e treinando muito, porque se caso aconteça, a gente chegue lá no momento e esteja preparado. É um garoto muito bom, eu acompanhei ele bastante na época que ele estava no Atlético Mineiro, conseguiu
fazer excelentes partidas, saiu vendido por vários milhões para o Corinthians e depois ele perdeu um pouco de espaço no Corinthians. Se ele está vindo para o Vasco, ele vai ser muito bem recebido como todos os outros que chegaram aqui. Aqui a gente está com uma família muito boa e a gente sabe do potencial dele. Quanto antes ele vai estar se preparando para estar ajudando a gente já dentro do campo. Pois é, Giovanni Augusto vai ser apresentado hoje à tarde, 3 horas, lá em São Januário. Chega para atender uma necessidade da equipe. O Vasco que perdeu o Nenê, perdeu o Vital também, o Matheus Vital. E era um jogador que chega para entrar no time titular, para ser o 10 da equipe, a cabeça pensante, pode atuar no meio-campo, como pode atuar nas pontas também. Chega com um contrato de empréstimo do Corinthians, vem até o final do ano, parte do salário pago pelo Vasco, parte pelo Corinthians. Então vamos aguardar essa apresentação hoje, 3 horas da tarde. Claro, a gente confere tudo isso ainda dentro da programação do Fox Sports. Eu volto ao estúdio do Central Fox. Legal, João. Obrigada. O Giovanni Augusto é o famoso bom negócio para as duas partes. Vamos seguir no